Olá, família Uni, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, em paz, para a gente poder continuar esse nosso trabalho sobre a nossa apostila 2, gente, belezinha? Então vamos lá, porque a gente tem muita coisa para fazer no nosso trabalho de hoje. E agora eu quero com vocês encerrar os exercícios dessa frente 4 da apostila 2. E terminando os exercícios de agora, a gente encerra a frente 4 da nossa apostila 2 aí, gente. Beleza? Bom, para vocês lembrando que a gente está trabalhando a aula 15 a 18, que está na página 644 a 648 para vocês. E no vídeo da nossa semana passada, eu quero só recapitular rapidinho, nós trabalhamos com vocês a dinâmica do movimento curvilíneo. E todo esse primeiro quadro foi para provar para você que qualquer trajetória curva, ela apresenta uma aceleração chamada de centrípeta, que ela é calculada como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Eu também tenho o movimento chamado de movimento curvo acelerado. Quando a aceleração está numa certa orientação, sempre numa trajetória curva você tem a centrípeta e a resultante é obtida através do Pitágoras. A tangencial você retira pelas equações do movimento e a centrípeta você retira como sendo v quadrado por r. Se o movimento for acelerado, você tem essa geometria, essa configuração de vetores. Se o movimento fosse retardado, você teria essa configuração vetorial. Beleza? E aí eu tentei mostrar para vocês os três casos mais importantes. E aqui, gente, eu peço para você prestar atenção. Quando você tem, por exemplo, a força resultante, que é massa vezes aceleração, preste atenção. Você tem que saber se o movimento é reto ou é curvo. Se o movimento é curvo, você tem uma resultante centrípeta. E a aceleração resultante centrípeta numa curva é v quadrado por r. Se o movimento for constante, se a velocidade desse objeto for constante na curva, tá? Mostrei para você a ideia da velocidade, mostrei para você se você estivesse num pêndulo cônico girando, qual seria a velocidade, e mostrei para você a curva realizada em uma pista inclinada. Nesses três casos que eu mostrei para você, eu só trabalhei a ideia da decomposição da força vetorial, beleza? Então, agora, essa aula, ela está vindo para a gente resolver os exercícios dessa aula, beleza? Então, abre o seu material, abre sua apostila, tenha um papel e caneta e lápis em mãos, que você vai fazer esse exercício agora, tá? Ou se você já fez, você vai conferir comigo, beleza? Então agora vem a nossa ideia. Gente, cuidado. Toda hora que você for falar de força resultante, você tem que saber se o movimento é reto ou se o movimento é curvo. E você tem que procurar quem que é a força resultante para o centro e quem que é a ideia da sua aceleração. Preste atenção nisso que eu acabei de te dizer. Então vamos começar por esse problema aí. Ele fala o seguinte, na Federal, ele fala o seguinte nessa questão, ó. Vem comigo, Paraíba. Após a ocorrência de um pequeno acidente, um astronauta necessita fazer um reparo na parte externa da sua espaçonave e possui um formato cilíndrico de raio 10 metros. Então, essa nave é um cilindro que tem raio 10 metros. Ressalta-se que a nave espacial está girando em torno do seu próprio eixo, completando uma volta a cada 20 segundos. Então, ela demora 20 segundos para dar uma volta, beleza? E que o astronauta precisa se segurar nela para realizar o concerto e não ser lançado para o espaço. Determine a força que um astronauta de 70 quilos deve aplicar nessa espaçonave para que se mantenha preso a ela. Você viu que ele vai ter que estar se segurando nessa espaçonave, né? E ele fala que a gravidade vale 10, né? Naquele ponto. Mentira, mas está valendo. Gente, ele me deu o tempo de giro
ele me deu o raio, ele me deu a massa e ele me deu a gravidade. Primeiro, eu tenho que imaginar uma situação dessa. Então, vamos lá? Vamos imaginar? Olha só. Aqui está meu cilindro, minha espaçonave, que ela está girando em torno de um eixo, tá vendo? Imagine que ela está girando aqui assim, ó, beleza? Em torno desse eixo. E um astronauta precisa se segurar nela para não ser jogado para fora, beleza? Um astronauta está se segurando nela, percebe? Ela está girando em torno do próprio eixo e tem um astronauta se segurando nela. Olha o que vai acontecer. Eu vou começar. Minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá, gente. O movimento é reto ou é curvo? É curvo. Então, a aceleração é centrípeta. Então, como é que fica? Minha força resultante é massa vezes a aceleração centrípeta. Por quê? Porque o movimento é curvo aqui. Então, olha como é que fica. No lugar da aceleração centrípeta, eu coloquei v² por r. Agora, olha que bacana. Lembra do movimento circular? V não é ômega r? Lembra? V é ômega r. Isso é usado muito na prova da FUVEST. V é ômega r. Só que ela está ao quadrado. Então vai ficar ômega quadrado, raio quadrado. Os dois vão ficar ao quadrado. Eu vou cancelar um dos r's com outro r aqui de baixo. Ficando m ômega quadrado r. Está aqui. E agora, olha que bacana. Quem que é ômega? 2πf, ou 2π sobre o tempo, né? Ômega é a velocidade angular, ele dá uma volta, tá vendo? Dá uma volta, 2π, em função do tempo. Ou você poderia colocar aqui também, que já seria 2πrf, por exemplo, né? Ou 2πr sobre o tempo, daria a mesma coisa. Vou desenvolver esse quadrado, beleza? 4π² tempo quadrado. E agora, gente, eu só vou jogar os números que eu tenho. A massa vale 70, o tempo vale 20 e o raio vale 10. Eu fui desenvolvendo de modo a obter uma resposta a partir dos dados que ele me deu no problema. Então, você faz uma matemática aqui, desenvolvendo 20 ao quadrado, eu corto esse monte de zero que está aí perdido, me sobra então que eu tenho uma resposta como sendo 7π² em Newton. Então, a resposta desse primeiro problema é exatamente essa. A força que o astronauta tem que fazer para se manter preso nessa órbita vai ser 7 vezes π² Newton. Tranquilo, gente? Então, de novo, o que a gente tem que treinar nesse exercício é o quê? No lugar da aceleração, que é curva, é centrípeta, você vai lá e coloca v² por r. Beleza? E desenvolve através dos dados do exercício. Simples assim. Vamos para o segundo, vamos para o próximo aí. O próximo problema também é bem legalzinho, é bem legal. E ele vai colocar para a gente o seguinte. Ó, ele coloca 3 objetos em órbitas presas por um fio. Eles vão estar em órbita circular em torno desse desenho aqui. E é falado assim. 3 corpos de massas iguais, as massas são idênticas, e ela é chamada de M, a massa de cada um vale M, estão presas entre si pelos fios, pelo fio 1, pelo fio 2 e pelo fio 3, de comprimentos iguais a L. Então, ó, essa medida vale L, essa medida vale L e essa medida vale L, tá? O fio 1 está preso no ponto O. O conjunto descreve uma circunferência em um plano horizontal com velocidade angular constante. Então, ela está sempre igual, constante, girando, girando. Determine o valor da tração em cada fio. Tração no fio 1, tração no 2 e tração no 3. Gente, olha que bacana.
Vamos primeiro pensar, olha só, força resultante é massa vezes a aceleração centrípeta, tá vendo? Isso aqui é a minha centrípeta. Então vamos lá, eu vou desenvolver a centrípeta, olha só. Força resultante, no lugar de V, eu coloquei ômega-R, tá vendo? Ômega-R, vou desenvolver esse cara, ômega quadrado, R quadrado, e vou cortar os quadrados. Então, eu posso dizer para você que a força resultante ela é calculada como sendo m ômega quadrado R, tá? Eu vou usar essa matemática para calcular a resultante em cada caso. Beleza? Eu já desenvolvi para não ter que ficar fazendo isso a toda hora. Então, olha só. Eu vou usar o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Tá vendo? Mais uma vez, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Então, vamos lá. Essa distância vale L, essa medida vale L e essa medida também vale L. Toma cuidado. Então, olha lá. Tá vendo o objeto 3? Quantas forças estão agindo no objeto 3? Apenas uma. Essa tração, que eu vou chamar de tração 3. Só ela está agindo no objeto. Então, olha o que eu vou dizer. Força resultante é m ômega quadrado R. Olha aqui. Força resultante é m ômega quadrado R. E a única força que está apontando para dentro é T3. Então, eu vou dizer, agora, olha o raio da terceira. É L mais L mais L. Então, fica m ômega quadrado raio, que é 3L. Então, eu vou dizer para você que a força T3 ela é calculada como sendo 3ml ômega quadrado. É desse jeito. Eu sei que as letras são um pouquinho chatas, mas é desse jeito, tá? Ó, tá aqui. Agora, vamos olhar o objeto 2. Olha ele ali. Quantas forças estão agindo nele? T2 para dentro, mas você tem uma T3 puxando para fora. Olha o objeto 2 aqui, que bacana. Você tem agora uma resultante, ó. Então, o que eu vou dizer? Que a força resultante é quem ajuda menos quem atrapalha. É m ômega quadrado R, tá vendo? Quem ajuda menos quem atrapalha é a massa aceleração, é isso aqui. Só que T3 já está aqui, ó. Então vamos lá, ó. T2 menos. Quem que é T3? T3 é tudo isso, ó. Tchan, 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 tchan. E no 2 vai ficar m ômega, olha o raio da 2. É L mais L. Então no raio da 2 eu coloquei 2L. E eu só vou jogar esse cara para o lado direito positivo. Eu encontrei que T2 é igual a 5ml ômega quadrado. E, para fazer no caso 3, desculpa, na letra C, né? Ó, eu vou pegar a bolinha 1 e eu tenho T1 apontando para dentro, coloquei até nas mesmas cores, ó, e T2 puxando para fora. Então, a minha resultante, que é quem ajuda menos quem atrapalha, tá vendo? Isso vai ser m ômega quadrado R. Se no lugar de T2 eu substituir o valor que eu encontrei, e no R agora é só L, só essa medida, você encontra o que você estava querendo obter. Você encontra 6ml ômega quadrado. Esse exercício, que está no material poliedro, que é o que mais aprova no Brasil, ele está treinando muita coisa em você, você percebeu? É como se fosse letra A, B, C e D. O que você achou na primeira parte, você usou na segunda, o que você achou na segunda, você usou na terceira, e assim por diante. Então, ele está treinando em você se organizar numa questão para poder ter uma boa resolução lá na frente. Beleza, gente? Eu sei que esse exercício ficou um pouco chato devido às letras, mas o treino, a parte física que ele está treinando em você é, ó, saber isolar corpos, representar força. A frente 4 é exatamente para isso, para você saber e trabalhar a representação de forças. Beleza, família Uni? Vamos lá, vamos continuar. Agora você vai pegar a questão de número 3. Beleza? Você vai pegar a questão de número 3. Olha que bacana que ele fala para a gente. Na questão 3 ele fala assim, ó. Considere que em uma montanha russa de um parque de diversões, os carrinhos do brinquedo têm massa total m.
Então o carrinho ali tem massa M, tá? Com as pessoas, tá tudo lá dentro, vale M. Eles passem pelo ponto mais alto do looping, olha o desenho aqui, ó. Passa no ponto mais alto do looping, de tal forma que a intensidade da reação normal seja nula, ou seja, a força normal, que é a força que o piso faz no carrinho para baixo, ele falou que tem que ser zero. Adotando R como sendo o raio do loop e G como sendo a gravidade local, ele pode afirmar que o valor, ó, da velocidade, beleza? E da aceleração centrípeta sobre o carrinho nessa situação. Então ele quer que você fale, eu sei que é de alternativa essa questão, que eu não coloquei, né? Mas olha o que ele fala, ó. É velocidade, tudo bem? É velocidade em função de quem? Em função, olha que bacana aí, ó. Ele quer a velocidade e ele quer a centrípeta. Vamos começar? Vamos lá, gente, ó. Vamos lá, ó. Primeiro, eu trouxe uma outra montanha russa aqui, beleza? Uma montanha com desenho até mais engraçado, né? Beleza? Até mais engraçado aí. E aí, vamos lá naquele ponto, ó. Olha o carrinho passando no ponto mais alto da trajetória, tá vendo? Nesse momento, olha só, eu vou colocar a força peso do carrinho para baixo e a força normal do carrinho para baixo. Ô Jaú, mas você não tinha falado que era zero? Sim, mas calma, calma. Agora vamos colocar o que está acontecendo. Olha só, eu vou dizer que a força resultante que aponta para o centro da curva é as duas que apontam para o centro, ó. E o centro está aqui, ó, é o peso mais a normal, tá? Então a força que resulta para o centro é a peso mais a normal. A resultante centrípeta, como você propriamente pode ver, ó, a centrípeta é mv² por r, tá vendo? Ó? mv² por r. O peso é mg e a normal é zero, que ele falou no texto. Eu vou simplesmente, ó, velocidade mínima normal é zero. E agora eu posso cortar a minha massa. Eu isolo a minha velocidade, chego nisso aqui, tá vendo? V² por R igual a G. Então, V² por R é a minha aceleração centrípeta. V² por R é a centrípeta, que é a própria gravidade, tá vendo? Então eu vou dizer que a aceleração centrípeta que ele me perguntou vai ser igual a G. E se eu isolar esse cara aqui, ó, se eu pegar esse cara aqui, tá vendo? Ó? Se eu pegar esse cara aqui e isolar a velocidade, passando o raio para cima, eu encontro raiz de RG. Então, eu tenho que responder que a velocidade é raiz de RG e a aceleração centrípeta é a própria gravidade. Acredito que no nosso material deve ser a alternativa E, porque no meu aqui, impresso, está a alternativa E. Beleza, gente? Questão 3, bacana, feita. Estamos evoluindo legal no curso, mas não vamos parar não, gente. Vamos fazer a questão do número 4. Essa questão do número 4 era uma questão que caiu na FUVEST na segunda fase, tudo bem? E ela é uma questão que também já faz um certo tempo que ela contempla o material poliedro, tá? Com o seu brilho. Essa questão é uma questão legal, mas se você entender a questão, se você você tem que tirar os pontos importantes por trás dela. Vamos começar. Nina e José estão sentados em cadeiras diametralmente opostas de uma roda gigante, que gira com velocidade angular constante. Então eles estão sentados, cada um numa extremidade, tá? Beleza? Quando um está em cima, o outro está embaixo. Quando um está embaixo, o outro está em cima. Num dado momento, Nina se encontra no ponto mais alto e José no ponto mais baixo. Depois de 15 segundos, antes que a roda complete uma volta, suas posições são invertidas
Então, esse dado que ele me deu é para eu saber que o tempo que leva para dar uma volta são 30 segundos. 15 ele dá meia volta, mais 15 mais meia volta. Então, o tempo para a roda dar uma volta equivale a 30 segundos. A roda gigante tem um raio de 20 metros e eu tenho a massa de Nina e a massa de João, sabendo o π igual a 3 e a gravidade 10. Então, olha que pergunta bacana ele faz na letra A. Calcule o módulo da velocidade linear das cadeiras da roda gigante. A roda gigante está girando em círculos e ele quer a velocidade desta roda gigante. Gente, velocidade angular constante, 15 segundos, raio, minhas massas e já organizei. Vamos lá. Eu vou dizer que velocidade, como ele está dando voltas iguais em tempos iguais, vai ser igual a 2πr, o perímetro de uma circunferência, né? Dividido pelo tempo. Então, no lugar do π eu coloco 3, no lugar do raio eu coloco 20, no lugar do tempo eu coloco 30, porque ele demora 15 para dar meia volta. Eu posso cancelar aqui esse zero, mais uma vez, cancelo o zero e cancelo o número 3. Sobrou então que a velocidade de giro é igual a 4 metros por segundo. E acabou a letra A, não se fala mais nisso. Vamos na letra B. O módulo AR da aceleração radial de Nina e de José. Gente, a aceleração dos dois vai ser a mesma, né? Que eles estão girando com a velocidade sempre constante. E quando você tem velocidade sempre constante, na curva, a aceleração que atua é centrípeta. A aceleração é centrípeta. Então, ó, como é que vai ficar? Eu vou dizer que a aceleração centrípeta é v quadrado por r. E agora que eu tenho a velocidade, eu posso encontrar porque o raio eu já tenho que vale 20 metros. Eu tenho então 16 sobre 20, vai dar 0,8 metros por segundo ao quadrado. A letra A me ajudou a resolver a letra B. E agora ele pergunta na letra C, quanto vale os módulos das normais de Nina e a normal de José quando as suas cadeiras estão em suas posições sobre Nina e José, mas no instante em que Nina se encontra no ponto mais alto e José no ponto mais baixo. Então, Nina está no ponto mais alto, ela está numa cadeira. A cadeira empurra ela para cima e o peso puxa ela para baixo. E se eu for olhar a resultante na Nina, eu vou dizer isso, ó. José está passando no ponto mais baixo, normal, a cadeira empurra José para cima e o peso está para baixo. Então, Nina, vou dizer isso. Quem ajuda menos quem atrapalha é massa vezes aceleração. A Nina, quem ajuda ela a voltar é o peso e quem atrapalha é a normal. Então, quem ajuda menos quem atrapalha é massa vezes a aceleração, que eu já tenho a aceleração aqui, ó. O peso de Nina é massa vezes gravidade, normal de Nina, massa de Nina, aceleração já calculada na letra B. Resolvo a minha matemática, isolando minha normal, vem para o outro lado positiva, e esse 48 vai negativo. Então, a normal sentida por Nina vai ser 552 newtons. E José, se você vier calcular para José, da mesma forma, lembrando que José agora vai subir. Então, quem ajuda é a normal e quem atrapalha é o peso. Quem ajuda menos quem atrapalha é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora eu vou usar os dados do José. Peso do José, massa vezes gravidade, massa vezes a aceleração para o José. Pego o meu 700, jogo positivamente para o outro lado, eu vou encontrar 756 newtons para o José e 552 newtons para a Nina. Uma questão de segunda fase de FUVEST, considerada mediana, não tão fácil, mas também não muito difícil. Onde a pessoa que estava resolvendo tinha que ter paciência e um bom entendimento da questão.
Então, para vocês da família Uni, o que eu te dou como dica? Você tem que resolver a leitura, você tem que interpretar o exercício de maneira calma e serena. Se você não fizer isso, você vai corromper o exercício. Você pode praticar na tua casa, que quando você faz uma leitura com calma e entende com muita calma o exercício, você consegue resolver. Então, às vezes, o vestibular atrapalha também pelo tempo, né, gente? Não só pelo raciocínio, né, mas sim pelo tempo de execução. Nosso próximo exercício seria o 5. Mas o 5 é um exercício extremamente denso. Ele é muito grande, ele tem muita letra. Então eu vou deixar o número 5 por último, tá? Eu vou fazer agora o 6, o 7 e o 8. E depois nós vamos fazer o exercício 5, tá? Eu vou deixar por último. Ou em anexo, porque ele é muito grande e tem coisas mais importantes e necessárias para trabalhar, tá? Mas o 5 ele é gigante em relação a letras. Eu vou mostrar para vocês em outro momento. Vamos à questão de número 6, porque agora a 6 e, deixa eu ver, a 6 e a 7 vão usar o conteúdo trabalhado na aula da semana passada. Aquela ideia de decompor força, de pêndulo cônico, pista inclinada, né? Você tem que saber isso, tá, gente, da aula anterior. Então vamos começar. Questão da Unicamp de 2006. Já faz um tempinho, gente, tá? É falado assim, ó. Um pêndulo cônico, que nem você está vendo aqui do meu lado direito, é formado por um fio de massa desprezível e o comprimento do fio vale 1,25 m. Então, o tamanho desse fio aqui, ó, vale 1,25 m. E ele suporta uma massa de meio quilo. Aqui você tem uma massa de meio quilo, tá vendo? Beleza. A extremidade superior do fio é presa no teto. Então aqui, ó, você está preso no teto, beleza? Você prendeu no teto. Conforme ilustra a figura. Quando o pêndulo oscila, quando ele começa a ficar oscilando em torno de um próprio eixo, a massa M executa um movimento circular num plano horizontal. Então a massa fica girando, que nem a gente viu durante a aula, né? E o ângulo que o fio forma com a vertical é igual a 60 graus. Então esse ângulo aqui, ó, vale 60 graus. Ele fala para mim na letra A, quanto vale a tensão no fio, como é que eu calculo a tração nesse fio, tá? Ó, eu quero o valor da tração nesse fio, e eu também quero a velocidade angular dela. Eu quero em radianos por segundo, tá? O que nós vamos exercitar dentro dessa questão da Unicamp, a FUVEST também adora. Então você está fazendo um treino muito importante, tá? Olha que bacana, gente. Vamos lá, ó. Primeiro, acho que a parte fundamental é você representar as forças que estão agindo no corpo. E nesse caso, nós sabemos que são duas, tanto a força peso quanto a força de tração. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa força de tração no eixo Y e no eixo X, o que a gente já tem feito várias vezes. Eu lembro que esse ângulo é o θ, alternos e internos. Então, você tem T cosseno e você tem T seno. E agora eu sei que a força que aponta para o centro é o T seno e a força que se opõe é T cosseno com a peso. Então, olha como é que eu vou começar a pensar a resolução do exercício. Como ele quer na letra A a tensão, eu vou dizer então que cosseno de θ é peso dividido pela tração. Por quê? Ó, tração cosseno é peso. Então, você passa a tração para baixo, eu tenho então que tração cosseno é o peso. Passei minha tração para baixo. E agora, olha que bacaninha que fica. Tração é igual então a P cosseno, simplesmente isso. Então, ó, cosseno de θ, cosseno de 60 graus. Tudo bem, gente? E aí, se eu substituir, o peso é mg e o cosseno de 30, meio. Então, você tira que a tração vale 10 newtons. Olha que bacana e que rápido. Tá vendo a letra A? A letra A, a tração vale 10 newtons, rapidinho. Se você olhar a letra B,
agora eu tenho que olhar para a centrípeta. Agora eu tenho que olhar para a força que aponta para o centro. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha só. T seno é a força resultante para o centro, ó, centrípeta. É a força que aponta para o centro. T seno de 60 é igual a quem? A m vezes a aceleração centrípeta. Tração seno é m v quadrado por r, tá vendo? Ó? No lugar da centrípeta eu coloquei v quadrado por r. E no lugar do v eu coloquei ômega r. Perceba o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para você passo a passo devido à importância disso, tá? No lugar do v eu coloquei ômega r. E agora vou cortar o r quadrado com um r. Sobrou aqui, ó, que a gente já está fazendo faz um tempo. Então, agora tem um detalhe. Presta atenção. Quem que é o raio? O raio, gente, o raio é isso aqui, ó. Ó, o raio é essa medida que é o raio. Então, quanto vale essa medida? Essa medida, ó, seno de θ é cateto, seno é cateto oposto, eu inverti aqui, tá? Inverti, desculpa, ó. Seno eu inverti. É cateto oposto pela hipotenusa, mas eu já corrigi aqui, ó. Beleza? Desculpa, tá? Eu só coloquei maneira errada aqui, vou corrigir, mas é R, L seno, tá vendo? Então, o raio aqui, ó, essa medida, eu só inverti aqui, perdão, R é L vezes seno, que é esse raio, beleza? Então, como é que fica? Ó? Tração seno, m ômega quadrado, no lugar do raio eu coloquei quem que ele é, L seno. Porque eu posso cortar o seno, ó. Por isso que eu deixei o seno até agora. Então eu tiro, que a gente já tinha feito isso antes, tá vendo? T igual a m ômega quadrado L. E agora eu quero chamar a atenção de vocês. Você está percebendo que eu vou usar os dados que ele me deu? A tração eu encontrei que vale 10, a massa eu sei que vale meio, o comprimento do fio vale 1,25. E eu encontro meu ômega quadrado, tá vendo? Eu vou fazer o quê? Meio vezes 1,25 vai para baixo. Eu tiro a raiz quadrada. Então eu chego que vai dar 10 sobre 0,625, que dá raiz quadrada de 16. Eu encontro 4 radianos por segundo. Então não foi uma questão considerada difícil, né, gente? Foi uma questão de muito trabalho, né? Que é o que a USP e a Unicamp trazem pra gente aí. Belezeira? Vamos lá, gente. Vamos tentar fazer mais um aí. Vamos fazer o 7º. E esse exercício é bem legal. Beleza? Eu vou resolver no próximo quadro, tá, gente? Não dá para resolver nesse espaço que eu separei aí. Mas vamos lá. Esse aqui, ele envolve aquela parte de pista sobrelevada. Os dois exemplos que eu trabalhei com vocês em aula, tá? Sobre um carro realizando uma curva. Ele fala assim, ó. Para aumentar a segurança e permitir maior velocidade nas curvas, é conveniente que elas sejam construídas com uma sobreelevação. Que nem aqui, tá vendo? Ó, você vai elevar a pista para fazer a pista ficar mais segura. Ou seja, que a parte externa da curva seja mais elevada. A parte externa é essa aqui, que ela seja mais elevada que a parte interna. As figuras, a 1 e a 2, mostram um veículo em dois tipos de curva. Numa curva plana horizontal, que é a figura 1, beleza? E na figura 2, cadê? Ó. E na figura 2, na outra, inclinado o ângulo θ. G é a gravidade e tangente de 20 graus é igual a 0,36. Tudo bem? Ele fala isso. Aí ele fala assim pra gente. Na letra A, calcule o menor coeficiente de atrito estático que permite ao veículo da figura 1, esse cara aqui, fazer a curva de raio 250 metros e velocidade 20 metros por segundo, sem derrapar. E na letra B, calcule a velocidade que permite ao veículo, na figura 2, fazer a mesma curva, se o ângulo for de 20 graus. Vamos lá e vou resolver no próximo slide. Os desenhos estão aqui, tudo bem? E agora eu vou começar a resolver. Vamos lá. Já feito isso em teoria, mas só para relembrar vocês, nós temos
as forças que estão agindo no veículo na primeira figura. A que aponta para o centro é o atrito. Então, resultante é massa-aceleração. A aceleração é centrípeta, porque a trajetória é curva. A resultante centrípeta é o próprio atrito. Eu abri a minha centrípeta, V² por R. No lugar da força de atrito, eu coloco μ vezes a normal. E a normal eu coloco mg. Então, é muita substituição. A resultante é o atrito, a aceleração é centrípeta. Na de atrito, μ vezes a normal, na normal é mg. Eu posso cancelar as minhas massas e eu posso falar que V² é raiz de RG μ. A gente já tinha feito isso durante a aula. Eu só provei de novo. Minha velocidade 20 metros por segundo, né? 72 km por hora. Você tem aqui 250, né, ó, de raio, gravidade 10 e o μ. A gente encontra aqui esse μ, você vai encontrar 0,16. Tranquilo? Eu só provei novamente, tá? Mas não precisava, era só a gente jogar na nossa equação. E agora, quando você faz uma trajetória curvilínea, sobrelevada, de novo você vai colocar as forças que estão agindo nele. Força-peso, força normal, tá vendo? O meu ângulo θ, a gente já fez isso em aula. Ali é o ângulo θ, essa força normal cosseno, tá vendo? Eu estou decompondo, mostrando os ângulos, né, com muita calma. E agora, eu vou pensar quem que está apontando para o centro? Minha normal seno, esse é o centro da curva. Então, lembra lá da nossa equação? Que eu já fiz isso na aula passada? Eu já cheguei nessa equação, ó, não precisa fazer tudo de novo. Então, se eu for substituir os dados aqui dentro, eu tenho que essa velocidade tem que ser 250, que é o raio, gravidade 10, e a tangente de 20 graus que ele falou no texto, que é 0,36. Então, gente, qualquer dúvida em relação a essa equação, é só você voltar no vídeo da aula anterior, tá? Você encontra, né, ó, esses dois zeros aqui, eu tirei essas duas casas aqui, e você tem, então, 5 vezes 6, você encontra os 30 metros por segundo aí. Beleza, gente? Não é tão difícil, né? É só você ter esse dinamismo de representar as forças no objeto aí. E a gente finaliza a resolução dos exercícios, ficando só os 5 para trás, resolvendo esse 8 aí rapidinho, que eu tenho mais... Vamos colocar mais 4 minutinhos de vídeo aqui, tá? Olha só. Um corpo de pequenas dimensões realiza voltas verticais no sentido horário, tá? A bolinha está fazendo isso aqui dentro de uma esfera, tá vendo? De raio 1,8 metros, tá? Ela está girando assim. Na figura a seguir, temos registrado o instante em que a velocidade vale 6 metros por segundo e sua aceleração tangencial é nula. Então, só tem centrípeta aqui. Nessas condições, determine o valor do coeficiente de atrito cinético. Então, a bolinha está fazendo isso, tá vendo? Ela está girando, 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 girando. Se eu for representar as forças, eu tenho a força-peso, eu tenho a força normal, que a esfera aplica na bolinha, e eu tenho a força de atrito oposta ao movimento, para ela não derrapar, beleza? Como ela não vai subir e nem descer, né, nessa órbita, eu vou dizer que peso é igual a força de atrito. Peso é igual a mg, força de atrito, μ vezes a normal. Minha normal, olha que bacana, quem que é minha normal? É a resultante para o centro. Minha normal é quem está apontando para o centro, que é a resultante centrípeta. E como é que eu calculo a resultante centrípeta? Aqui dentro, ó. mv² por r, tá vendo? Então, eu posso cortar as minhas massas, que não me interessa, e eu tiro que g é igual a μv² por r. E você pode perceber que são os valores que eu tenho. Porque, ó, eu vou dizer então que o μ é r vezes g, que divide v². Eu estou isolando o μ aqui embaixo. Jogo os dados, raio 1,8, de gravidade 10 e a velocidade 6. Ó. Gente, eu estou usando os valores que ele me deu, ó, tá vendo? Dá 18 dividido por 36. A gente encontra meio, família ótima. Beleza? Bom, infelizmente eu tenho que terminar, tá, gente? A gente encerra esse nosso vídeo aí, beleza? Resolvendo os exercícios. Falta só o exercício número 5. E quando voltar às nossas atividades, depois um pequeno recesso aí,
a gente vai dar continuidade ao nosso material. E aí eu vou dar uma força pro Andrezão na nossa frente número 1. Beleza, gente? Mas espero que vocês estejam bem. Vou finalizar. Um beijo repleto de saudade, beleza? Fiquem todos bem, sorriso no rosto, alegria. A gente continua amando vocês mesmo à distância. Estamos fazendo de tudo para ajudar vocês naquilo que vocês necessitarem, tá? Família unida é a nossa maior riqueza. Um beijo no coração. Tô morrendo de saudade, gente. Fica bem, tá? Até a próxima aí. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Valeu.